de terra como tem no Brasil, sem quebrar esses latifúndios que não produzem nada para dentro da gente, que no máximo produz coisas, como disse o Alexandre, que podem serem exportadas, não é? E faz isso de uma forma violenta contra o meio ambiente e contra os interesses nacionais. Então, a reforma agrária tem que ser uma bandeira que qualquer governo democrático tem que abraçar e tem que realizar a despeito das dificuldades que a resistência desses senhores e senhoras colocam para todos nós. Como disse, temos no Congresso Nacional uma bancada ruralista muito complicada, que muitas vezes, como foi no Congresso Constituinte, impôs derrotas importantes à nossa luta. E também agora, com a votação do Código Florestal, também, mais uma derrota que se coloca para a nossa luta. Mas a persistência de vocês e a organização do MST, de todos os trabalhadores rurais brasileiros, é que tem feito os mínimos avanços que aconteceram no país. Eu diria que nós temos hoje uma pauta da reforma agrária que tem avançado a passos de cágado, né, de tartaruga, mas que, pelo menos, uma coisa a gente pode dizer que avançou muito, que é o reconhecimento e o apoio dado à agricultura familiar no Brasil. Então, eu penso assim, que a gente tem que, mais uma vez, enquanto um dia perguntaram para mim assim, mas por que você apoia a reforma agrária, os trabalhadores sem terra? Tem que acabar, que esse povo fica fazendo bagunça por aí. Eu falei, é fácil acabar, é só fazer a reforma agrária. Acaba a reforma agrária. Então, qual é o objetivo? É evidente que eu gostaria de fazer uma semana nacional, mas eu sou deputada distrital, eu não poderia, tem que fazer a semana aqui no Distrito Federal. Então, a nossa semana começa hoje, né? A gente tem à noite, quero convidar todos vocês, uma audiência pública para debater a questão agrária, e nós vamos ter lá o secretário da Agricultura do Distrito Federal, o secretário de Desenvolvimento Social, também aqui do Distrito Federal, vamos ter o Dr. Gessino, que é o ouvidor nacional do INCRA, não é? E vamos ter também representação dos companheiros do MST. Né? Então, vamos debater sobre a reforma agrária, sobre o que nós podemos fazer aqui no Distrito Federal. Essa semana ensejou o governo várias atividades. Primeiro, tem essa audiência pública hoje, amanhã tem a reunião do Conselho de Política de Assentamento. Esse conselho, ele é aprovado numa lei que nós fizemos na época que nós tivemos no governo aqui no Distrito Federal. Eu era vice-governadora de 95 a 98. Então, a gente sabe que a respeito do território rural de Brasília ser bem pequeno, ainda é possível fazer a reforma agrária. Nós fizemos o primeiro assentamento da reforma agrária aqui no Distrito Federal naquela época. Nós fizemos as diversas agroindústrias familiares, apoiar justamente a produção rural da agricultura familiar, e está sendo retomada agora nesse governo nosso. Então, amanhã vai ter uma reunião desse conselho, e o governo do Distrito Federal já assinou um termo de cooperação com o INCRA para que as terras do Distrito Federal destinadas à reforma agrária possam ser reconhecidas pelo INCRA, para que aqueles assentamentos que nós fizermos nessas áreas recebam os mesmos benefícios que qualquer assentamento do Brasil possa receber, né, os recursos para construir um local de morar, para plantar, etc. Né? Então, vai ter essa reunião. Também amanhã às 10 horas, aqui no Palácio do Buriti. Depois tem a reunião da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, lá na Câmara Legislativa, às 14 horas. Quinta-feira vai ter um mutirão do Programa Nacional de Documentação do Trabalhador Rural e Inclusão de Famílias Assentadas na Reforma Agrária. Todos vão ser inscritos também no Cadastro Único para Programas Sociais. Vai ser no acampamento 15 de agosto, em São Sebastião, às 9 horas. No dia 24, vai ter uma reunião com professores e pesquisadores da UNB sobre política de assentamento e reforma agrária no Distrito Federal e em torno. É uma auditória da reitoria da Universidade de Brasília, às 14 horas. Então, é uma pequena contribuição que a gente dá para que a temática da reforma agrária possa se colocar na ordem do dia, também aqui no Distrito Federal.
E é evidente que se todo deputado distrital fizesse uma lei dessa e colocasse na pauta dos governos estaduais, nós estaríamos de uma maneira institucional reforçando a luta de todos vocês pela reforma agrária. Então eu quero dizer para vocês que a gente deseja de todo o coração que fatos como 17 de abril nunca mais se repitam no nosso país. A gente deseja que agora o companheiro Nicolás Maduro, que ganhou as eleições na Venezuela, prossiga na política que vem sendo construída pelo Hugo Chávez, no sentido de apoiar a reforma agrária, apoiar os trabalhadores rurais, e que a nossa América Latina não mude de rumo, no sentido de não ser entregue de novo à direita. Porque a gente sabe que, por mais que tenha dificuldade ainda na questão da reforma agrária no Brasil, a gente está diante do governo que ouve, que acolhe, que discute, que procura dialogar com o movimento, diferentemente de outros governos que nunca fizeram isso, sequer reconheciam o MST e os demais trabalhadores rurais. Então eu penso que a gente não quer que a nossa América Latina volte a ter esses governos de direita, que consiga continuar à frente desses países, governos progressistas, que tenham compromisso com o povo trabalhador e que a gente possa encontrar para o mundo um novo rumo, né, um novo caminho, porque infelizmente a gente está vivendo um dos maiores momentos da história do mundo, né, da história da nossa civilização, que é um momento em que a gente vê países considerados avançados, civilizados, modernos, estarem vivendo crises importantíssimas, com desemprego brutal, né, com uma desconstrução de todas as conquistas sociais que os trabalhadores tiveram, como é o caso da Europa hoje, né? E a gente está vivendo um momento em que eles estão obrigando aos governos desses países executarem uma série de políticas que são políticas de austeridade que visam exclusivamente a favorecer os interesses dos bancos, né, os interesses da banca internacional. E essa contradição no mundo é muito grave. A gente não pode mais assistir a isso, né, de que 1% da população, que são os grandes possuidores de dinheiro, né, que manejam o grande capital, que esses caras, 1%, possam determinar sobre a vida dos outros 99%. Então é um momento de que a nossa luta possa ser escutada, que a gente possa, de fato, fortalecer a luta pela reforma agrária, mas é um momento também de a gente pensar que é preciso a gente construir uma outra realidade para o mundo, que seja um mundo capaz de atender as demandas da população, de usar o dinheiro público para satisfazer as demandas e necessidades de saúde, educação, habitação e tantas outras do nosso povo, e não para ajudar os bancos falidos a se reerguerem para continuar explorando o povo e continuar cada vez mais ganhando mais dinheiro. Então, esse momento a gente tem que pensar sobre ele, porque a nossa luta tem que ser pela terra, mas também pela construção de um mundo muito mais justo do que esse mundo que a gente tem aqui no Brasil e que tem no planeta. Então é o momento da gente, de fato, estender, né, a nossa luta para outros trabalhadores de outros países do mundo, para que a gente possa juntos criar um outro mundo que é possível ser criado se a maioria, de fato, decidir sobre os rumos dessa nova realidade que a gente quer construir. Portanto, eu quero trazer um abraço carinhoso a todos vocês, convidá-los para as atividades que vão acontecer, sobretudo para a nossa audiência hoje no auditório da Câmara Legislativa, e dizer que estaremos sempre aí apoiando vocês, sempre juntos nessa luta, porque ela é uma das lutas mais justas que a gente tem pela frente do nosso país. Um grande abraço, boa tarde.